Fúria de Titãs 2010 traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs 2010 traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs 2010 traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo.
No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster.
Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses.
Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades.
Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder.
O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses.
Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010,
traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio.
Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster.
Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses.
Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades.
Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder.
O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses.
Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010,
traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio.
Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster.
Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens. Fúria de Titãs, 2010, traz a mitologia grega de volta às telonas em uma épica história de deuses, monstros e a resistência humana. Dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes, o filme reimagina a aventura clássica de 1981 com efeitos visuais modernos e ação digna de blockbuster. Fúria de Titãs, dirigido por Louis Leterrier, é uma releitura moderna do clássico cult de 1981 com o mesmo nome. O filme tem Sam Worthington como Perseu, Liam Neeson como Zeus e Ralph Fiennes como Hades. Situado em um mundo onde humanos, deuses e monstros se encontram, a produção explora a mitologia grega de uma forma visualmente intensa e cheia de ação. A história acompanha Perseu, um semideus criado como humano, que é lançado em uma batalha entre mortais e deuses. Após sua família ser assassinada, Perseu busca vingança contra Hades e embarca em uma perigosa missão para salvar Argos da destruição pelo monstruoso Kraken. Pelo caminho, enfrenta Medusa, escorpiões gigantes e as intrigas políticas do Olimpo. No seu cerne, Fúria de Titãs trata da luta entre destino e livre-arbítrio. Perseu, o meio-deus, se recusa a aceitar os privilégios da divindade, escolhendo lutar como um homem. Esse tema de rejeitar a intervenção divina reflete o desejo humano de independência perante os deuses.
Os deuses, liderados por Zeus, são retratados como falhos e dependentes da adoração humana, o que adiciona uma camada mais sombria e política à mitologia. Hades personifica o medo e a manipulação, tentando usar o Kraken para recuperar seu poder. O clímax em que Perseu derrota o Kraken com a cabeça de Medusa simboliza a coragem humana triunfando sobre o terror divino. Embora o filme não abrace totalmente as complexidades dos mitos gregos, apresenta uma interpretação moderna e de entretenimento da eterna luta entre homens.